A leitura leva-nos onde fisicamente não podemos ir. Alimenta a nossa alma e o nosso mundo interior. Os livros são a oportunidade de aprender pela perspectiva do autor e exercitar a nossa mente, como o desporto exercita o nosso corpo. Onde se semeia a leitura, as ideias florescem. Bem-vindas e bem-vindos ao Book Club do Bluff. Eu sou a Bárbara Ramos, uma das criadoras do Bluff.pt, onde te guiamos na busca do teu caminho único. O livro deste mês é Big Magic, Creative Living Behind Fear. E em português, eu li este livro em inglês, mas em português algo como A Grande Magia descobre a criatividade e vive em pleno. É algo assim a tradução. Este livro é da Elizabeth Gilbert, como eu já disse, ela é conhecida mundialmente pelo livro Eat, Pray, Love, que se tornou num best-seller e num filme, e foi aí que ficou internacionalmente conhecido. Este livro, A Big Magic, surge muito depois desse best-seller, quase 10 anos depois, em que a autora, depois de muitos anos a viver no mundo criativo e do mundo criativo, sentiu que tinha que partilhar as suas convicções e as suas crenças sobre o mundo das ideias e o mundo criativo. O livro começa por nos questionar o que é a criatividade, a que a autora responde que é a relação entre o sermos humano e as fontes misteriosas da inspiração. Ao longo do livro, são várias as histórias pessoais que Elizabeth Gilbert partilha connosco sobre as suas aventuras no mundo das ideias e estas histórias pessoais que levam-na a escrever este livro e a afirmar que as ideias são bem mais que a capacidade humana. Elizabeth acredita que as ideias de alguma forma também nos escolhem a nós, quase como se fosse um acordo que temos que fazer com elas e, na verdade, a única função que temos é, não é só a única, mas a nossa função nesta relação com as ideias é efetivamente manifestá-las, trazê-las para o plano físico e concretizá-las na matéria. A autora americana explica de uma forma brilhante como para ela as ideias são bem mais do que aquilo que nós conseguimos explicar ou que provavelmente algum dia conseguiremos, mas que são de uma fonte superior a nós, de uma fonte divina, de uma fonte misteriosa, da fonte da criação. E ela até faz o paralelismo com o Harry Potter, o que para mim é muito interessante. E precisamente no mês que estou a reler este livro, porque não foi a primeira vez que eu o li agora, já o tinha lido antes e agora estava a relê-lo para preparar este vídeo. Precisamente neste mês eu estive a viver uma viagem mágica imersa no mundo do Harry Potter, mas vou partilhar mais sobre essa história e todo o paralelismo com este livro no podcast, numa partilha exclusiva e mais intimista. Voltando ao livro Big Magic, e que Big Magic é este livro, é mesmo incrível. Para todos nós que são fãs do Harry Potter ou não, mas que gostam de ver a vida com um sentido mais misterioso, como se tivesse que ser mais do que aquilo que nós sabemos, porque efetivamente sentimos que não pode ser apenas isto, que não nascemos para viver uma vida de trabalho, casa, trabalho, sem nenhuma magia, sem nenhuma criatividade, sem nenhuma diversão. E é isso que Elizabeth fala muito sobre o mundo criativo, que é leve e divertido, não como muitas pessoas vivem-no de uma forma em sofrimento, de uma forma mais depressiva, de uma forma dark. É como se a luz e a sombra que eu volta e meia falo, ela está presente também no mundo criativo e nós podemos vivê-lo
em luz ou podemos vivê-lo em sombra, e é a forma como nós escolhemos viver também no mundo criativo que dita os resultados e a forma como as ideias e a nossa criatividade, ou a criatividade, sabe-se lá de onde, que se manifesta e que nos traz oportunidades incríveis na nossa vida. Para quem se está a questionar sobre o mundo criativo, este livro não é só para criativos e pessoas que vivem e trabalham nestas áreas. É bem mais do que isso. Viver a nossa vida de uma forma criativa não implica que tenhamos que ser escritores, poetas, pintores ou que tenhamos uma profissão especificamente no mundo criativo, até porque a autora dá o seu exemplo pessoal de como provavelmente não matou a sua criatividade e não se desconectou com o mundo das ideias, let's say this way, que conseguiu manter e alimentar esta relação com o mundo criativo porque não dependeu dele para pagar as contas. Ou seja, a autora tinha outros meios de subsistência, nomeadamente trabalhos fora do mundo criativo, como bartender e outros trabalhos que são necessários e muitas vezes fundamentais para que o percurso criativo se desenvolva, porque como ela explica, quando nós colocamos um peso como o financeiro de cima da nossa criatividade, pode não correr bem, porque se nós pensarmos bem, a criatividade e aqueles momentos de enlightenment, de luz, de iluminação, não é? Aqueles momentos que nós imaginamos quase como se fosse uma luz que acende de cima da cabeça e que a ideia do nada surge. Esses momentos, por norma, e claro que isto é muito genericamente, mas por norma, não aparecem quando estamos em stress, quando estamos em sofrimento, quando estamos aflitos. Não. Antes, pelo contrário, aparece quando estamos a tomar banho ou quando estamos a passear. É quando estamos despreocupados e leves que as próprias ideias conseguem chegar até nós, porque talvez o nosso campo não está tão denso, agora já sou eu devagar, não propriamente algo que a escritora tenha dito no livro. O livro é dividido em 6 partes, que se tens curiosidade em perceber quais são, convido-te a passar no bluff.pt a ler a review completa, mas quero-te falar de os aspectos que eu considerei mais importantes. Primeiro que tudo, a coragem. A coragem de nos assumirmos como nós somos, com os sonhos que temos e termos a coragem, acima de tudo, de mergulhar dentro de nós e perceber quem somos e aquilo que queremos. E é preciso muita coragem num mundo que estamos muito desconectados e que achamos muitas vezes que não temos um valor próprio e que somos apenas mais um. Então a coragem é fundamental. Outro ingrediente é compreender o medo, porque o medo vai sempre existir. Eu, antes de me sentar aqui e estar aqui a falar, os medos vêm ao de cima. Antes de gravar um podcast, antes de subir a um palco para fazer uma palestra, seja o que for, o medo vai existir. Porque o medo serve-nos e serviu-nos ao longo de todos os anos de existência do homem para nos fazer sobreviver. E neste momento, o papel que nós precisamos de ter enquanto seres conscientes é compreender o medo que nós precisamos e o medo que não precisamos. Claro que é ótimo continuar a ter medo para não nos atirarmos à frente de um carro em velocidade, para não fazermos coisas que efetivamente metem a nossa vida em risco. Mas ser criativo num país como Portugal, onde não temos nenhuma ditadura, onde a liberdade de expressão existe, não estamos em perigo por colocar as nossas ideias no mundo, não estamos em perigo por fazermos ou manifestarmos aquela ideia, aquele sonho.
Então é muito importante compreender o medo que nos serve e o medo que nos impossibilita de criar a vida dos nossos sonhos. E é passo a passo que vamos conseguindo compreender, e este livro é mesmo uma grande ajuda nesse sentido. Elizabeth Gilbert acredita que as ideias nos escolhem a nós e não ao contrário. E ao longo do livro, as suas histórias pessoais, escritas na primeira pessoa de uma forma tão genuína, tão hilariante, tão contagiante, são efetivamente Big Magic e foram assim uma lufada de ar fresco para aqueles momentos que achamos que não vamos ter nenhuma ideia melhor, que não vamos conseguir arranjar uma solução, porque efetivamente viver uma vida criativa, como eu já disse, não é de todo apenas para pessoas que querem uma profissão no mundo criativo. São coisas diferentes. Viver uma vida criativa é termos a possibilidade de procurar soluções, de nos conectarmos com aquilo que a vida nos está a tentar dizer, seja pelos acontecimentos, seja pelos sinais, seja pela circunstância onde estamos, seja por aquilo que estamos a sentir. A vida transmite-nos sinais e precisamos de estar atentos a eles. E isto é ótimo para todas as pessoas, não só para quem trabalha no mundo criativo. Viver uma vida criativa está ao alcance de todos e os ingredientes são universais. Precisas de uma boa dose de coragem para perceberes os tesouros únicos que estão dentro de ti à espera de ser explorados. Precisas de te dar permissão. Depois de conseguires observar os teus tesouros, precisas de te permitir conectar com eles, explorá-los e dar permissão à vida para te contagiar com ideias incríveis. Precisamos de viver a vida com encantamento, a acreditar que efetivamente a magia é possível e que ela acontece, mas precisamos de cultivar este olhar e a forma como nós próprios observamos a beleza da vida. Precisamos de persistir, porque a magia é real, mas não acontece do dia para a noite ou com a rapidez que nós gostaríamos. Às vezes, como não vimos resultados imediatos ou uma mudança repentina e milagrosa, achamos que não é real. Mas é real, só não acontece no momento que nós queremos. Temos que confiar que vai acontecer exatamente no momento que tem que acontecer e que não conseguimos controlar tudo, e muito menos o mundo das ideias e o mundo criativo. Então precisamos de persistir no caminho que acreditamos que é verdadeiro para nós e efetivamente confiar que aquilo que é para nós virá no tempo certo. Tenho tentado viver uma vida criativa ao máximo e por isso sei que não é fácil. Mas confia em mim quando eu te digo que viver uma vida sem magia, sem encantamento, sem coragem, sem confiança, sem acreditar, sem persistir naquilo que são os nossos sonhos e desejos profundos. Uma vida em que nada disto existe não é mais fácil que uma vida criativa, porque é muito mais pesada, muito mais difícil de enfrentar, principalmente no dia a dia, nas coisas recorrentes. Porque quando cultivamos a forma como olhamos para a vida e conseguimos mudar a nossa perspectiva sobre as situações, sobre as circunstâncias e conseguimos observar a vida como realmente uma Big Magic. As ideias e o mundo criativo são pura magia inexplicável, mas eu tenho a certeza que este livro te vai ajudar um bocadinho mais a perceber este mundo inexplicável e como podes viver uma vida mais leve e divertida. Ajuda este projeto, o Bluve, o Book Club, dá um like e subscreve o nosso canal. Podes também encontrar-nos em bluve.pt ou no Instagram.